Olá, você que nos assiste pela TV Alesp. A partir de agora, você acompanha aqui ao vivo, direto do plenário Juscelino Kubitschek, a sessão ordinária de hoje, quarta-feira, 21 de agosto de 2019. A partir deste momento, preside os trabalhos da casa o deputado Coronel Telhada, do Progressistas. Presente o número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Essa presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e convida a nobre deputada Alessi Brandão para ler a resenha do expediente. Senhor presidente, temos aqui indicação do nobre deputado delegado Bruno Lima, pedindo a realização de estudos e a liberação de recursos financeiros em favor das políticas públicas para a castração de animais abandonados no Estado. E também a indicação do nobre deputado Ed Thomas para que determine aos órgãos competentes a adoção de dignas providências a fim de liberação de recursos no valor de R$100 mil para custeio da saúde pública no município de Paulistânia. Está linda a resenha, senhor presidente. Muito obrigado, senhora deputada. Antes de iniciarmos o pequeno expediente, quero dar ciência à casa do seguinte ofício. Senhoras deputadas e senhores deputados, esta presidência, atendendo solicitação do nobre deputado Caio França, convoca vossas excelências nos termos do artigo 18, inciso 1, letra R do regimento interno, para uma sessão solene a realizar-se no dia 20 de setembro de 2019, às 20 horas, com a finalidade de celebrar os 50 anos da fundação do Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Torcida Jovem de Santos. Pequeno expediente. Oradores inscritos. Primeiro orador, deputado Ricardo Madalena. Deputado Rafa Zimbaldi. Deputado Paulo Lula Fiorilo. Deputado delegado Olim. Deputado Carlos César. Deputado Roberto Engler. Deputado Castelo Branco. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 5 minutos. Lembrando, telespectador, que além da TV, você pode acompanhar essa sessão ordinária na internet através do nosso site, que é o al.sp.gov.br, e no YouTube. Venerável mesa, veneráveis deputados, telespectadores, plenário da TV Alesp, boa tarde. O que nos traz hoje aqui, mais uma vez, é o júbilo de comemorar os 65 anos do Parque do Ibirapuera. 21 de agosto de 1954, o parque foi inaugurado, mas já era um projeto muito mais antigo. Segundo consta, os jesuítas já imaginavam isso, mas foi um ex-prefeito, José Pires do Rio, que nasceu em Guaratinguetá em 1880 e veio a falecer em 1950, que idealizou o parque. Ibirapuera, na linguagem tupi-guarani antiga, Ibirá é pedra. Aliás, Ibirá é madeira e Poerá é velho ou podre. Então, Ibirapuera era o lugar da madeira podre. Era um pântano, uma área alagadiça, ainda hoje, dependendo da chuva, sofre com isso. Era necessário um dreno muito grande que começava com a retificação do rio Tietê. O José do Rio era tão visionário na época que, se tivessem sido feitas as obras que ele mandou fazer no rio Tietê, hoje a gente não teria os problemas que a gente tem. Mas, como sempre, a prefeitura da época disse que não tinha dinheiro. O parque foi inspirado no Hyde Park de Londres e no Central Park de Nova York. Ele tinha conhecido esses dois parques e falou: São Paulo precisa de um. Não tinha mais área, Ibirapuera era longe, só quem estava lá era o Exército, Coronel Telhada, como sempre, acampado e guarnecendo um flanco que, desde a época da colônia portuguesa, estava lá guarnecendo a entrada de franceses e holandeses que atacavam a então Vila de Piratininga. Aqui a gente tem algumas amostras dos projetos da época. É uma conversa longa, mas eu só queria ilustrar que foi um projeto acalentado por muitas gerações. E aqui está o José Pires do Rio. Ele tinha várias profissões, foi secretário da Fazenda, foi secretário da Agricultura, e foi uma pessoa importante na época. Pode passar? E esse era o projeto original dos anos 50, né? Que naquela época ainda não incluía o obelisco acabou entrando depois. É uma área de 1.584.000 metros quadrados, hoje muito preservada. Para vocês terem uma ideia, tem 324 espécies de animais que vivem lá,
Incrível, né? Mais de 200 espécies de pássaros e milhares de espécies botânicas preservadas, tudo isso no meio da terceira maior cidade de São Paulo. E ela foi inaugurada justamente em comemoração aos 400 anos da cidade de São Paulo, o quarto centenário. O projeto era do Oscar Niemeyer, junto com uma equipe grande de grandes engenheiros e arquitetos. Hoje, existem uma série de obras de arte, de engenharia, de arquitetura, que contemplam o parque, algumas bastante raras, e está entre os 3 maiores parques urbanos do mundo. Recebeu, o ano passado, 14 milhões de visitantes, o que o deixa próximo ao Hyde Park e ao Central Park. Isso aqui é uma das meninas das Joias da Coroa do Ibirapuera, um patrimônio nosso em homenagem aos heróis da Revolução de 32, e que contempla também vários museus, entre os quais o de arte moderna. É um espaço de lazer, de atividade esportiva, de arte e de cultura. E o grande dilema que está vivendo hoje, na atual gestão, é o que se fazer com o parque, se vai ser gestão, parceria público-privada, se vai terceirizar ou não vai. Isso está em estudo atualmente para se verificar qual o andamento futuro do parque. Aqui mais algumas obras de arte, essa do Victor Brecheret, em homenagem aos bandeirantes. Muito bem, por tudo isso, nossa homenagem aos visionários do município de São Paulo, que lá atrás vislumbraram uma cidade melhor, mas que, infelizmente, por força, às vezes, da má política, não alcançaram os seus objetivos. No entanto, o Ibirapuera ficou, e cabe a nós, da atual geração, preservá-lo, cuidá-lo e engrandecê-lo ainda mais. Muito obrigado, Brasil acima de tudo. Muito obrigado, senhor deputado. Antes de chamar o próximo deputado, eu queria dar ciência à casa que nós estamos recebendo hoje a visita dos convidados do delegado Bruno Lima. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. A responsável é a senhora Andréia Tambucci, é isso? Muito obrigado, viu? Prazer recebê-los aqui nessa casa. Próximo deputado, deputado Tenente Nascimento, deputado Edmir Chedid, deputado Major Meca. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 5 minutos. Deputado Major Meca sobe agora à tribuna para falar pelo tempo regimental de 5 minutos. Temas livres, temas também de interesse aqui da população do Estado de São Paulo. Boa tarde. Senhoras e senhores deputados, integrantes da mesa, os nossos funcionários, as nossas visitas, que encontram-se na galeria, os nossos irmãos da PEC 02, sejam muito bem-vindos. Um abraço especial para a dona Silvana, que encontra-se ali na galeria, a esposa do Tenente Eduardo, que hoje faz aniversário. Um abraço, viu? Que Deus abençoe você imensamente, que você tenha muita paz, muita luz nos seus caminhos. Parabéns por essa data especial. Pessoal, eu queria citar hoje aqui a importância das forças policiais poderem trabalhar sem interferência política. A ocorrência de ontem no Rio de Janeiro, que foi atendida pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, é um exemplo claro de que um comandante e a sua tropa, no cumprimento da sua missão, onde tem o objetivo principal de preservar vidas e aplicar a lei, para que ele consiga atingir esse objetivo, ele precisa ter autonomia nas suas tomadas de decisão. É extremamente importante a autonomia de uma corporação que defende vidas, a sua liderança poder trabalhar dentro das alternativas táticas que são treinadas pelas suas equipes e são empregadas de forma técnica, como aconteceu ontem,
Ontem, o trabalho prestado pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro foi um trabalho cirúrgico e extremamente técnico, dentro das alternativas táticas que tem um comandante. Que é a negociação, que é o emprego de agentes de menor potencial ofensivo e letal, o tiro de comprometimento, invasão tática, são alternativas que um comandante precisa trabalhar sem influência política, como ocorreu por muito tempo no estado de São Paulo. O caso Eloá é um caso emblemático a respeito, porque quando existe a influência política, liga secretário, liga governador, liga não sei quem, olha, não faz isso, não faz aquilo outro. Pessoas que não são capacitadas tecnicamente para tomadas de decisão no terreno operacional, compromete-se vidas. O objetivo da ação policial é sempre preservar vidas e aplicar a lei. E olha que nós não invertemos essa ordem. Se for preciso retardar a aplicação da lei para preservar uma vida, nós retardamos a aplicação da lei para preservar uma vida, inclusive a do criminoso. No entanto, é uma ação extremamente técnica e cirúrgica que muitas vezes é necessário a utilização de uma das alternativas táticas e, como foi ontem, o tiro de comprometimento. O resultado de se tirar uma vida nunca é o resultado que a polícia busca, qualquer que seja a força policial. No entanto, muitas vezes, para se preservar outras vidas ou a vida do policial, é necessário o emprego de arma letal. E é uma atividade que exige autonomia, independência dos órgãos policiais. É por esse motivo que nós constantemente falamos aqui nesse plenário, apresentamos indicação de lei em relação à escolha do comando e das lideranças da polícia deve ser feito pela própria organização e não pelo ente político, porque a polícia, ela tem que ser uma polícia de Estado e não uma polícia de governo. É extremamente perigoso, concluindo a mesa, é extremamente perigoso para a população uma polícia de governo, uma polícia que seja ferramenta de marketing para a promoção política de pessoas. É extremamente perigoso para a população uma polícia de governo. E nós precisamos de uma polícia de Estado. E graças a Deus, as coisas estão evoluindo para que nós alcancemos esse patamar e esse status. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, senhor deputado. Próximo deputado, deputado Sebastião Santos. Senhora deputada Alessi Brandão. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 5 minutos. Na tribuna agora, a deputada Alessi Brandão, que tem um tempo regimental de 5 minutos. Lembrando que você pode acompanhar essa sessão na internet. Excelência senhor presidente, coronel Telhada, senhoras deputadas, senhores deputados, funcionários desta casa, público que nos assiste pela nossa TV Alesp, quero cumprimentar aqui os convidados do deputado delegado Bruno Lima, obrigada pela presença, e também cumprimentar a dona Silvana, que está aqui com os nossos amigos da PEC 02, essa turma que sempre está aqui na nossa casa aí defendendo, né, suas demandas, de forma muito democrática. Senhor presidente, hoje pela manhã eu tive o prazer de participar da audiência pública sobre regularização de energia e água nas favelas e ocupações do Estado de São Paulo. Foi uma audiência convocada pela Frente Parlamentar da Defesa da Habitação, Reforma Urbana e Regularização Fundiária,
coordenada de forma brilhante pela deputada Márcia Lia, a quem eu quero parabenizar pelo compromisso com a questão. Foi uma audiência pública fantástica, porque a presença das lideranças, das entidades dos moradores, né, aí que estão em situação muito precária, foi muito forte. Como membro dessa frente, eu considero fundamental participar desse momento de discussão. A falta de morada, a falta de moradias irregulares, enfim, é um assunto urgente no nosso país. São milhões de pessoas no nosso Estado que vivem esse problema e, às vezes, são ignorados aí pelo poder, né? Toda e qualquer pessoa tem direito a uma vida digna, e isso implica ter acesso à saúde, educação, saneamento, enfim, todos os recursos necessários, né? Água, energia elétrica e esgoto. Direitos que são negados quase todos os dias a milhões de pessoas que vivem em situação irregular. Eu acho que ninguém ocupa nenhum lugar porque quer, ocupa porque precisa, necessita. Muitas vezes, essas pessoas, como foi muito dito lá na audiência, as pessoas não são atendidas, né, em postos de saúde, não pode matricular filho também, porque não tem uma conta de água, não tem uma conta de luz para comprovar o endereço. Isso é terrível, é humilhante, é indigno. Eu só espero que tudo que foi encaminhado nessa audiência tenha um resultado positivo, que as pessoas possam procurar as autoridades, né? Afinal de contas, estavam também presentes nessa audiência. O doutor Hélio Rubens Figueiredo, que estava representando a Sabesp, a doutora Nádia Souza, representando a Enel, o doutor Alan Ramalho, da Defensoria Pública, além de representantes de movimento de moradia, né? Então, as pessoas deram lá depoimentos que nos comoveram muito, porque a realidade dessa gente é muito cruel. Tem gente que não tem água, está frio, não pode tomar banho com água quente, não tem esse direito. Tem gente que está bebendo água que está contaminada com uma série de coisas. Afinal de contas, tem crianças nessa história toda, e a gente tem que procurar resolver esse problema. A gente quer que as pessoas tenham rede de tratamento de esgoto para evitar doenças, que tenham energia elétrica regularizada para que não corram risco de se ferir, inclusive quando acontecem esses incêndios aí, né, nas comunidades. Moradia digna é mais do que uma questão de direitos, é uma questão de humanidade. Para além de burocracias jurídicas de Estado e patrimônio privado, existem seres humanos que não podem viver expostos ao perigo, sendo que temos condições de combater essa desigualdade. A gente, inclusive, também encaminhou que sejam feitas audiências públicas nas próprias favelas, nas próprias ocupações, para que essa coisa tenha um fim, que cada vez mais aumenta o número de moradias irregulares. E tem muito problema, muita conversa, um responsabiliza o outro para não resolver essa questão. E as pessoas ficam perdidas nessa situação. Eu quero agradecer a todos aqueles que vieram a essa audiência, agradecer as pessoas que estavam lá, que deram seus depoimentos, as pessoas que, inclusive, agradeceram quem cumpriu a sua parte, que foi a Sabesp. A Sabesp foi muito elogiada nessa audiência pública, e agradecer a deputada Márcia Lia pela iniciativa. E também o deputado Jorge do Carmo esteve lá, fez um discurso brilhante, ele que há 30 anos já vem lutando nesse segmento e conseguiu eleger-se deputado dessa casa. Por isso, a presença dele e o depoimento dele foi extremamente importante. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, senhora deputada. Próxima deputada, a deputada Janaína Pascoal, deputado Adalberto Freitas, deputada Analice Fernandes, deputado Luiz Fernando Lula da Silva, deputado Wellington Moura, deputado Daniel José, deputado doutor Jorge Lula do Carmo. Solicito que a senhora deputada Alessi Brandão, por gentileza, assuma a presidência dos trabalhos para que eu possa fazer uso da palavra. Por favor, deputada Alessi Brandão passa agora a assumir a presidência desta sessão ordinária para a fala do deputado Coronel Telhada, do Progressistas. Seguindo a lista de oradores inscritos, com a palavra o nobre deputado Coronel Telhada. Muito obrigado, senhora presidente, senhores funcionários, assessores aqui presentes, também que se encontram nos gabinetes,
A todos que vieram nesse plenário, sejam bem-vindos, em especial o pessoal da PEC 02, prazer recebê-los aqui novamente, estamos juntos nessa batalha. Quero saudar aqui a Cabo Débora e o Cabo Ed Carlos, em nome de quem sempre saúdo nossa assessoria policial militar, a todos que nos assistem pela TV Assembleia. Quero começar hoje nossas palavras saudando o Parque do Ibirapuera. Hoje o Parque do Ibirapuera completa 65 anos. Ele foi inaugurado no dia 21 de agosto de 1954. Ele foi inaugurado coincidindo juntamente com as festividades do 4º centenário, ou seja, quando São Paulo completou 400 anos, em 1954. A região abrigava originalmente um grande pântano, nós sabemos até hoje, porque quando chove aqui na Assembleia, a situação fica difícil aqui, o pântano ainda está debaixo da Assembleia. Espero que fique só embaixo da Assembleia, né? O próprio nome Ibirapuera reflete os primórdios do local. A palavra deriva do tupi, que significa pau podre ou madeira velha. Então, são 65 anos que esse parque, que é um belo parque, é um símbolo da cidade de São Paulo, está aí conosco. Eu tive outro dia até uma reclamação que eu fiz aqui na rede social, e faço novamente, oficialmente agora, que eu vou pedir até que as palavras sejam encaminhadas ao senhor prefeito de São Paulo. Nós temos uma estátua lá no Parque do Ibirapuera, justamente essa estátua. Eu fui na inauguração dela, ela foi inaugurada em 1993, se eu não me engano. Eu era tenente, já quase capitão da Polícia Militar, e essa estátua, esse monumento, é um monumento feito aos heróis da Força Aérea Brasileira, que participaram da Segunda Guerra Mundial, do primeiro grupo de aviação de caça Sentapua e primeira esquadrilha de ligação aérea, ligação e observação. Primeira esquadrilha de ligação e observação, primeira Elo. Foram dois grupamentos de aviação que participaram da Segunda Guerra Mundial. E aí nós temos um monumento que tem uma estátua em bronze de um aviador fardado com o uniforme da Segunda Guerra, a vestimenta, né, de aviador da Segunda Guerra Mundial. Está completamente abandonada. Na frente ali pode-se ver aquela pedra ali na frente, tinha uma placa de bronze que foi furtada. Não precisa falar por quem, né? A gente sabe que, infelizmente, os noias furtam essas placas aí para trocar por pedra. Então, o ruim não é o noia que furta, o ruim é o cara que faz a receptação disso, que é tão bandido como quem rouba. Aliás, acho que mais bandido é o receptador, porque ele que promove isso aí. Então, há uma reclamação pública ao senhor prefeito Bruno Covas, que reveja a situação desse monumento. Ele está colocado num local totalmente impróprio, no meio de uma praça, totalmente isolada, não passa ninguém ali, longe dos estacionamentos, longe da caminhada dos frequentadores do Parque do Ibirapuera. Então, vai aí uma solicitação ao senhor prefeito Bruno Covas, que volte os olhos para o nosso querido Parque do Ibirapuera, em especial ao monumento dos heróis da Força Aérea Brasileira na Segunda Guerra Mundial. Hoje pela manhã, eu estive na Secretaria de Administração Penitenciária, onde se formou a turma 17. Foram 26 agentes de escolta e vigilância penitenciárias, 26 AEVP que se formaram. Estive lá com o coronel Nivaldo César Restivo, secretário da Administração Penitenciária, nosso amigo, ex-comandante-geral. Então, quero aqui mandar um abraço ao coronel Nivaldo, um abraço à dona Leda Maria Ana Gonzaga também, que é a diretora da escola. Enfim, um abraço a todos os amigos da Secretaria da Administração Penitenciária, um serviço de suma importância que ninguém valoriza. Se nós não tivermos uma administração penitenciária trabalhando, valorizada, nós teremos muito mais problema de segurança. E digo isso porque, vou falar até por causa do meu próximo assunto, que foi a Operação Rodovia Mais Segura, que foi realizada nessa noite aí, junto com a Polícia Militar. É uma operação que é feita pelos BAEPs do interior, Força Tática, o Policiamento Territorial, ou seja, os batalhões de área, com apoio de viaturas da Tropa de Choque, do Policiamento Ambiental e do Comando de Aviação. Vejam só os números dessa operação. Efetivo empregado, quase 21 mil policiais, 20.723. Viaturas, 8.791, 9 aeronaves, pessoas abordadas, 30.688, quase 31 mil pessoas abordadas numa operação. Pessoas presas, 281, pode ter certeza que dessas 281, eu duvido se mais de 200 não foram liberados pela audiência de custódia. Porque o Brasil está assim, a polícia prende, a justiça solta. A polícia prende, a justiça solta.
A polícia prende porque nós somos teimosos e a justiça solta. Porque a nossa lei é leviana. A nossa lei, ela facilita a vida do vagabundo. Então, 281 presas. Só para completar, senhora presidente, 281 pessoas presas, 148 em flagrante, 14 menores e 119 procurados. Ou seja, 119 pessoas que já haviam sido presas, já haviam sido condenadas, estavam na rua ainda. Possivelmente muitos foram nas famigeradas saidinhas. Veículos vistoriados, 23.879. Quase 24 mil veículos vistoriados nessa operação. Armas apreendidas. A turma fala que a proibição de armas... Gente, a proibição de arma no Brasil é só para o trabalhador. A proibição de arma no Brasil é só para o cidadão decente. O vagabundo está armado. Só nessa operação foram apreendidas 20 armas. A gente vê diariamente ocorrência com vagabundo armado com fuzil, gente. E aqui, para você, cidadão decente, conseguir comprar e usar uma arma é um parto, é a coisa mais difícil do mundo. 20 armas apreendidas. Quantos crimes não foram evitados? Roubos, homicídios, 20 armas apreendidas. E também drogas apreendidas, quase 87 quilos. Eu tinha um vídeo que eu ia colocar da formatura hoje, só para fechar, da formatura do AEVP, mostrar a vibração desses jovens, desses novos agentes de escolta e vigilância penitenciária. Por favor, Machado, deixa no ponto aí. Vamos lá, pode soltar. Muralha na ponta do fuzil, guerreiros da SAP, guerreiros do Brasil, com força e honra cumprimos a missão, mantendo os detentos em sua posição. Muralha de aço com raça e vibração, a serviço do Estado e da população. Aê, bebê, SAP! Parabéns aí aos formandos da EVP, Muralha de Aço, é isso que nós precisamos realmente. Homens e mulheres comprometidos com a segurança pública. Gostariam de dar para a SAP. Pode tirar, Machado. Homens e mulheres comprometidos com a segurança pública. Muito obrigado, senhora presidente, e, por favor, reiterando, encaminhar minhas palavras ao prefeito Bruno Covas. Muito obrigado. É regimental, será encaminhado, senhor. Bom, seguindo a lista de oradores do pequeno expediente, deputada Carla Morando, deputado Marcos Damásio, deputado Conte Lopes. Presente, deputado Conte Lopes. Vossa Excelência tem uso da palavra pelo tempo regimental. Deputado Conte Lopes tem a palavra pelo tempo regimental de 5 minutos. Mais uma vez, lembrando aos senhores que essa transmissão também está sendo feita pela internet, através do nosso site, oal.sp.gov.br e no YouTube. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, público que acompanha aqui da tribuna da Assembleia, ocorrência ontem no Rio de Janeiro. Engraçado que tem gente que vai ao cinema e torce para o bandido, né? Tem gente que acha que o bandido ali não devia ter morrido, porque ele estava com uma arma de brinquedo. Ora, as 38 pessoas que ele manteve como vítima, nenhuma percebeu que ele estava com arma de brinquedo. Senão, obviamente, ele seria linchado dentro do ônibus. Então, a arma de brinquedo dele parecia ser tão real, tão verdadeira, que as próprias vítimas aceitaram aquilo. Fora os litros de gasolina que ele espalhou pelo ônibus. É bom saber que um xarope aí, há tempos atrás, em Minas Gerais, usando gasolina, o Molotov, matou várias crianças, inclusive algumas professoras. A única coisa que ele usou foi realmente a gasolina e pôs fogo nas crianças, acabando matando várias crianças. Então, obviamente que a polícia tinha que agir e agiu corretamente, né? Abatendo o bandido, que é a única forma que o policial tem. Nós já participamos de ocorrências dessa várias vezes, né? Então, não tem outra solução. É fácil filosofar depois ou discutir ocorrências policiais, é que eu falo sempre aqui, né? Aquilo que o juiz, o promotor, o juiz tem anos e anos para decidir, eu já tive processos que eu fiquei 20 anos respondendo. Só porque o cara, a única coisa que ele fez foi matou um tenente
do tenente Paulo Rage, do Tático Móvel, baleou o investigador de polícia do DHPP, o Roberto, baleou o Celso Vendramini, baleou o coronel Gilson, que era tenente meu na época, né? E dizendo que ele queria matar 10 caras da rota, depois ele podia morrer, e ele acabou, eu acabei acertando. Fiquei 20 anos respondendo isso aí, mais de 20 anos. Fui responder quando deputado, fui julgado pelo pleno, 25 desembargadores para me julgar. Então, é fácil você ficar um ano, 2, 3, 10, o promotor para fazer a denúncia e o juiz para julgar. Analisa, é muito fácil, anos e anos. Né? Ele acertou, só que o policial não, ele tem segundos. Se a arma for verdadeira, ele morre. Se ele acreditar e pensar, essa arma é brincadeira, hein? Ele morre. E se ele atira, a arma é de brincadeira. Mas como é que ele podia ter, nesse período aí, ele analisar? Quem vai analisar são os demais. Né? Então a gente vê a imprensa, faz um drama desgraçado por uma ocorrência dessa. O governador, é óbvio, aproveitou a situação dele. É governador, está brigando para o Rio de Janeiro com relação à segurança pública, que está uma desgraça em termos de segurança pública. Não sei quantos jovens morreram por balas perdidas essa semana, 6, 7, quer dizer, mas deixaram chegar nesse ponto. Foram deixando chegar nesse ponto. A desvalorização da polícia. Então, deixaram chegar no ponto que o Rio de Janeiro ficou no que ficou. Então, eu só queria cumprimentar os policiais que lá estiveram, que agiram dentro da lei. Não dá para a pessoa. Quem participa do ocorrido, para quem analisa, é outro problema. Agora, quem participa, como o próprio Coronel Telhada, eu, Chicau e outros já participaram, você não tem modo de você ficar analisando se é brincadeira ou não é de brincadeira, né? E volto a dizer isso aí, quer dizer, agora o cara tem problema psicológico. Então, é o fim do mundo, né? Eu já falei sobre o problema psicológico aqui. O único que foi considerado problemático psicologicamente falando foi o cara que deu uma facada no Bolsonaro aí, que ele perseguiu o presidente da República. Não estou falando de partido político, não. Estou falando de como policial de mais de 50 anos. Né? O cara segue um presidente da República, um candidato, pode ser qualquer um. Ele segue o candidato, né? Vai até onde o candidato vai fazer um comício, na frente de 20 policiais federais, que deviam estar dormindo também, né? A polícia tem que estar ligado em tudo. E ele consegue esfaquear, se hospedar, e depois um juiz, em 2 dias, vai lá e fala, não, esse aí não pode soltar que é louco. Isso aí não deve nada, isso é louco. Mas hoje em dia está muito assim, né? No lado da política, cada um juiz analisa o que quer, do jeito que bem entender, né? Então, está meio difícil entender o lado político da coisa. Mas, senhor presidente, obrigado a essa colocação e os nossos cumprimentos aos policiais que agiram. Né? E quem gosta de torcer para o bandido, essa vez levou a pior. Obrigado. Muito obrigado, senhor deputado. Próximo deputado, deputado Gil Diniz, deputada Adriana Burgo, deputado Douglas Garcia. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 5 minutos. Estamos ainda no pequeno expediente. Deputado Douglas Garcia, do PSL, tem a palavra na tribuna. Esse pequeno expediente, o tempo é de 5 minutos e a partir das 3h30 da tarde entramos no grande expediente, onde o tempo é maior, de 10 minutos. Por enquanto, o deputado Douglas Garcia, com 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente, caros pares aqui presentes, servidores da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, público que nos assiste na TV Alesp e também aqui na galeria. Senhores, hoje é um dia de extrema felicidade para o povo brasileiro, porque o governo federal, nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, anunciou a privatização dos Correios em uma lista de outras 16 empresas, no total 17, para serem privatizadas. É, de fato, um grande dia, não só para a população do estado de São Paulo, que tanto sofre com essa questão dos Correios, a gente sabe que aqui na capital esse tipo de serviço é muito utilizado, mas para o Brasil como um todo. Nós vamos, além de abrir as portas para a iniciativa privada, também acabaremos com essa ineficiência que infelizmente existe
na empresa de Correios e Telégrafos. Mas é claro que a imprensa não poderia deixar de atacar o nosso presidente em um outro viés que, felizmente, também foi feito pelo governo Bolsonaro. O governo suspende edital que selecionou séries com temas LGBT para a TV pública. Senhores, o que é gasto com o dinheiro do povo tem que ser revertido para o povo. Tem que chegar na questão de saúde, tem que chegar na questão de educação, tem que chegar na questão de segurança, tem que atender a toda a demanda da população. Se eu utilizo o dinheiro da União, do Estado, do município, única e exclusivamente para atender a uma classe ideológica, a uma minoria, isso não está sendo revertido para o povo. O pagador de imposto, ele não quer ver o seu dinheiro ser utilizado para a criação de séries LGBT. Assim como o pagador de imposto, principalmente aqui no estado de São Paulo, não quer ver o seu dinheiro sendo revertido para o Museu da Diversidade. Já falei 1, 2, 3, mas eu não vou me cansar, enquanto eu tiver esse mandato aqui na Assembleia Legislativa, de pedir ao governador do estado de São Paulo, João Dória, estamos trabalhando com contingenciamentos, estamos trabalhando com prioridades. O Museu da Diversidade, que de certa forma eu não sei para que existe, né? Por acaso a sexualidade alheia agora se tornou a parte para ficar dentro de patrimônio, dentro de um museu, se tornou um patrimônio para ser aportado em um museu. Isso não existe, isso é inaceitável. Nós precisamos fazer o dinheiro do povo ser utilizado aquilo que realmente atende às expectativas da população. Então fica aqui registrado, meus parabéns ao presidente da República, votei nele sim, foi para isso mesmo, foi para acabar com essa chafurdaria com o dinheiro do povo. Se vocês quiserem produzir filmes LGBTs ou séries LGBTs, procurem financiamento privado, porque financiamento privado é o que não falta para a esquerda no nosso Brasil, principalmente a esquerda caviar. Nós temos aí grandes empresas que adoram fazer lacração, ora, utilize o seu dinheiro de lacrar, ao invés de utilizar isso, né, que a gente costuma dizer quem lacra não lucra, ao invés de lacrar, vai lá financiar filme LGBT, ora. Não utilize o dinheiro do povo para fazer essas porcarias, porque nós não vamos aceitar, não é censura coisa nenhuma. Ninguém está proibindo aqui de você querer disseminar em filme, em vídeo ou qualquer outra coisa que a Mariazinha tem que se chamar João ou que o Joãozinho tem que se chamar Maria. Se você quiser fazer um vídeo sobre isso, um filme sobre isso, que faça e utilize financiamento privado, particular do seu próprio bolso, mas não gaste dinheiro da população, não gaste dinheiro do povo, porque não foi para isso que nós elegemos Bolsonaro, não foi para isso que a população acredita que deve ser investido os cofres públicos do nosso Brasil. Mais uma vez eu peço ao governador do estado de São Paulo que faça extinguir o Museu da Diversidade e qualquer outro tipo de edital veiculado à agenda político-partidária e ideológica da militância LGBT, porque isso não representa em nada, principalmente a população LGBT em geral, que está cansada dessa chafurdaria de um semideus simplesmente incorporar aqui na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional e querer dizer por toda a categoria que é contra o Bolsonaro, que precisa de filmes de não sei o quê, que precisa de diversidade eu não sei aonde. Não, nós queremos única e exclusivamente saúde, segurança, educação, tudo que qualquer outro brasileiro quer, e não ser tratado como semideuses, e não ser tratado como pessoas que precisam sim ter um respaldo especial do Estado. Não precisamos, única e exclusivamente trabalharemos para que a população em geral seja atendida, e não especificamente uma categoria. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Próximo deputada Marta Costa, deputado Ed Thomas, deputado Carlos Gianazzi, deputado Vinícius Camarinha, deputado César, deputada Márcia Lula Lia, deputado Teonílio Barba Lula, deputada Beth Saão, deputado Reinaldo Augusto, deputado Frederico Dávila. Tem Vossa Excelência o tempo regimental de 5 minutos. Pois não, deputado Nery. Por uma comunicação, presidente. É uma comunicação. Pois não, deputado. Queria comunicar a presença do Valmir Cordelli, um amigo de infância, superintendente do Policiamento Rodoviário Federal do Estado de São Paulo. Então, para nós, é uma honra recebê-lo aqui
e como amigo, como irmão, para mim ainda mais. E quero dizer também, presidente, como superintendente da Polícia Rodoviária Federal, também é simpático ao PL 251, que preserva os dados dos policiais, até porque conhece a dificuldade dos policiais, bem como da sua corporação. Então, obrigado, Valmir, por estar aqui, obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe nessa missão, que eu sei que não é fácil, e quero aproveitar também, mandar um abraço ao pessoal da CIPM, que luta muito aí pela PEC 02. Já estamos preparando aí para que impetramos aí o mandado de segurança, por não ter aí a resposta do memorando feito ao presidente dessa casa. Obrigado, presidente, e obrigado ao deputado que está na tribuna. Muito obrigado, deputado Frederico. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde a todos, Coronel Telhada, presidente, demais colegas. Queria aqui, presidente, falar sobre um acidente ocorrido ontem, fatal, na rodovia Raposo Tavares, no quilômetro 191, ali na região de Angatuba. Raposo Tavares, naquele trecho, como é de conhecimento de vários deputados aqui, como o deputado Conte Lopes, que tem propriedade ali na região de Avaré, é caótico. É um trecho esburacado, de péssima conservação asfáltica, de péssimos acostamentos, sinalização, enfim, é incondizente com a qualidade das rodovias do Estado de São Paulo. Está aí as imagens no telão, aonde vitimou uma pessoa lá, um empresário da região conhecido, o seu José Carlos Passadini, que tem uma empresa de criação de aves, e aí vocês veem a carreta que perdeu os freios, acabou empurrando o veículo, uma caminhonete do seu José Carlos Passadini, causando esse acidente fatal. Isso aí, para vocês verem, isso aí é porque aconteceu agora com uma pessoa que nós conhecemos, eu particularmente não a conheço pessoalmente, mas pessoas do meu relacionamento a conheciam. E isso acontece toda semana, Coronel Telhada, na região, ali nesse trecho da Raposo, que não é duplicado. Então, você sai aqui de São Paulo, é duplicado. Pega o trecho Sorocaba e Itapetininga, concessionado, uma maravilha. Agora acabou de sair do meu gabinete, prefeito de Rancharia, aquele trecho de Assis, etc., é tudo duplicado. Esse trecho compreendido entre Ourinhos e Itapetininga não é duplicado e, ainda o que, é muito mal conservado. É uma conclamação da região há mais de 20 anos a duplicação e a melhoria da Raposo Tavares nesse trecho. Está acontecendo uma obra lá a passo de tartaruga, que ainda não sei por que o governo do estado não concessionou esse trecho. É um trecho que não cabe mais terceira faixa, nem ampliação de acostamentos, só cabe a duplicação. Então, inclusive, isso é um compromisso desse meu mandato, que é a duplicação do trecho da Raposo, que compreende Ourinhos e Itapetininga. Então, vou pedir à presidência dessa casa que elabore um documento ao governador João Dória, pedindo a duplicação urgente desse trecho da Raposo Tavares, seja por concessão ou por iniciativa do DR. Não dá mais para ficar desse jeito. Todas as semanas, todos os meses, nós temos vidas ceifadas, prejuízos com caminhões, caminhonetes, enfim, toda a produção que por ali circula, que não só a produção do Estado de São Paulo, mas também do Mato Grosso do Sul, norte do Paraná, enfim, de toda a região oeste do Estado que vem para a capital e vice-versa. E aproveitando aqui o discurso do Major Meca e também do deputado Conte Lopes, eu queria aqui parabenizar a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro pela ação de ontem e do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, pelo tiro certeiro e correto que foi dado pelo soldado que ali se encontrava para salvar, se eu não me engano, 37 vidas que estavam ali naquele ônibus. As tropas especializadas, o próprio nome já diz, como o senhor bem sabe, o coronel Nishikawa sabe,
deputado Conte Lopes sabe, tropas especializadas, o nome já diz. Tropa especializada, se ela verifica que é o caso de fazer um tiro de comprometimento, como bem disse aqui o Major Meca, é para ser feito. Tropa especializada não sai matando gente aí à torta e direito, como se fosse uma milícia. Tropa especializada cumpre com a sua missão, que é justamente, como fazendo aqui uma analogia a caso médico, quando você usa aquelas medidas de UTI. Então, foi correto, parabenizo o governador Witzel, que nós fazíamos, né, Coronel Telhada, nós que nos conhecemos há bastante tempo, nós não víamos há muito tempo um governador já sair em defesa da sua tropa e dizer que vai promover o soldado que ali efetuou o disparo. Vou elaborar um documento através do meu gabinete parabenizando a Polícia Militar do Rio de Janeiro e o próprio governador Witzel pela atitude de condecorar e promover aquele policial. E, para finalizar aqui, queria também cumprimentar a nossa gloriosa Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar pela ação, se eu não me engano, de sábado para domingo, que também salvou uma família de sevícias que poderiam ter sido cometidas ali por bandidos que invadiram uma residência. Então, parabéns mais uma vez à rota, a qual o senhor comandou, a qual o deputado Conte Lopes fez parte, e que ela nos orgulha muito enquanto cidadãos paulistas. Muito obrigado, senhor deputado. Obrigado pela lembrança de nossa querida rota também. Deputado Sargento Neri, deputado Caio França. Pela lista suplementar, deputado Sebastião Santos, deputado Edmir Chedid, deputado Carlos Gianazzi, deputado Frederico Dávila já fez uso da palavra, deputado Coronel Telhada presidindo os trabalhos, deputado Roberto Moraes. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 5 minutos. Senhor presidente, Coronel Telhada, senhoras deputadas, senhores deputados, as pessoas que nos acompanham nessa tarde de trabalho aqui na Assembleia Legislativa, eu acabei de receber uma ligação da minha cidade, que é Piracicaba, e fiquei assustado porque a nossa clínica, a única clínica que atendia o IANSP na nossa cidade, que atende funcionários públicos do Estado de São Paulo, está comunicando o cancelamento das consultas médicas e outros procedimentos já marcados anteriormente, dizendo que não há mais o convênio. Estou nessa casa há 20 anos e já tivemos várias vezes rompimento de contratos do IANSP com os hospitais da nossa cidade. O Hospital dos Fornecedores de Cana, de Piracicaba, que é um hospital realmente de renome, teve o rompimento do convênio. Depois nós tivemos também com uma empresa médica ampla, que hoje não existe mais, hoje é São Francisco, também rompeu o contrato. Foi muita luta, a gente tem tido essa luta durante esses últimos 20 anos para que nós possamos manter esse atendimento do IANSP. Agora, a nossa clínica é quem atendia, embora não fizesse alta complexidade, mas estava atendendo os funcionários públicos da nossa cidade e da nossa região. Fui surpreso hoje, quando uma funcionária pública me ligou, uma funcionária de uma escola estadual. Eu não sabia desse fato, fiquei sabendo agora, vou ligar agora para o superintendente do IANSP para saber qual foi o motivo do rompimento desse contrato. É inadmissível que os trabalhadores do Estado de São Paulo fiquem sem esse atendimento médico. Nós não podemos concordar com isso. Então, estou aqui colocando a minha posição de falar com o presidente do IANSP, com o superintendente do IANSP, para saber qual foi o motivo do rompimento. Se vai ser refeito esse convênio, se pode fazer com uma outra entidade médica, porque não pode uma cidade de 400 mil habitantes, uma cidade que hoje tem a liderança do aglomerado urbano, são 26 cidades ao entorno que dependem de Piracicaba, ficar sem o atendimento do IANSP. Então, eu confesso que eu fui pego de surpresa com essa informação. Quero aqui também fazer um agradecimento ao governo do Estado, ao governador João Dória. Nós tivemos na última quinta-feira a assinatura de 11 convênios da área de saúde para o IBCC, para a Prefeitura de Águas de São Pedro, Charqueada, que é a minha terra, para Rafar, para Rio das Pedras, para Saltinho, Santa Maria da Serra, São Pedro, para a Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba, para a Unicamp, através do CEPAI e do Ouro Centro,
e de infraestrutura para São Pedro, Laranjal Paulista, Torrinha, Charqueada, Águas de São Pedro e Ipeúna. Total de R$ 2.800.000 de emendas impositivas que foram liberadas, e agradeço ao governador pela maneira que tem feito. Tem levado os convênios até os seus deputados, os deputados têm chamado os prefeitos, as entidades médicas e assinado esses convênios. Mas isso também não me tira o direito de cobrar, infelizmente, esse rompimento de convênio com o IANSP lá da cidade de Piracicaba. Outro detalhe importante aqui, nós estamos aí vivendo o primeiro lote de concessões, enquanto o deputado Frederico Dávila falava que ele precisa da concessão na região dele, o primeiro lote de concessões vai sair de Piracicaba até Panorama, e nós teremos todas as nossas rodovias que faltam duplicadas. O grande problema é com o anúncio que já aconteceu, já com o projeto elaborado, vai ser licitado agora em novembro, da colocação de pedágios. E na rodovia Hermínio Petrim, que liga Piracicaba a Charqueada, a metade é duplicada, até o grupo Raizen, foi uma luta nossa de anos atrás, e agora a divulgação da colocação de uma praça de pedágios bem na divisa do município de Piracicaba com Charqueada, ao lado da comunidade tirolesa, que muito nos orgulha, de Santana e Santa Olímpia, já está causando ali a revolta dos moradores. Estamos fazendo gestões junto à Artesp, junto ao governo do Estado, para saber qual a solução. Sabemos perfeitamente que obra concedida é obra pedagiada. Isso desde 1996, quando começaram as obras concedidas do Estado de São Paulo. E hoje é prerrogativa do governador, ele pode, através de um ato seu, ampliar as rodovias concessionadas. Todo mundo quer uma boa rodovia, mas o que se questiona de imediato é o preço do pedágio. O Giovanni Peng esteve semana passada na Comissão de Transportes e explicou que é um pedágio diferenciado, não temos ainda o valor, quanto mais se passar no pedágio, menos se paga, haverá um desconto cada vez que se passa, mas ainda nós não temos números, Coronel Telhado. Então, não dá para falar nesse momento quanto vai custar. Então, nós estamos junto com a população de Santana e Santa Olímpia, os amigos e irmãos tiroleses, nesta luta. Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados, as senhoras deputadas e as pessoas que nos acompanham nessa tarde de trabalho aqui pela TV Assembleia. Muito obrigado, senhor deputado. Quero anunciar aqui a presença do capitão Fabião, foi meu tenente de rota, está na cidade de Guarulhos agora, está com mais 2 amigos aí. Fabião, seja bem-vindo, prazer recebê-lo aqui na Assembleia Legislativa, sempre bem-vindo. Muito obrigado pela presença dos senhores aí. Próximo deputado, o deputado Adalberto Freitas. Não havendo mais deputados inscritos, eu encerro, portanto, o pequeno expediente. Grande expediente. Oradores inscritos. Deputado Major Meca. Deputado Sebastião Santos, que por permuta passa o seu tempo à deputada delegada Graciela. Vossa Excelência tem um tempo de 10 minutos. Solicito ao capitão Conte Lopes, enquanto a deputada se desloca para a tribuna, que Vossa Excelência assuma a presidência dos trabalhos, tendo em vista que eu terei que participar da Comissão Relações do Trabalho agora às 15h30. Deputada, Vossa Excelência tem um tempo regimental de 10 minutos. Deputado Conte Lopes, portanto, passa a assumir a presidência dos trabalhos. Entramos, então, no grande expediente, onde os deputados têm um tempo regimental de 10 minutos para sua fala. Caros deputados, deputadas aqui presentes, servidores da casa, telespectadores que nos acompanham, público aqui presentes, boa tarde. Todos sabem, acho que sabem um pouco da minha carreira, né? Minha vida toda, durante esses 30 anos frente à Delegacia de Defesa da Mulher e também como vereadora por 3 mandatos na cidade de Franca. O nosso objetivo sempre foi o combate à violência doméstica. E nós continuamos fazendo isso durante todo esse tempo. E agora, como deputada, nós temos também, além de outros objetivos, né, também importantes para a nossa cidade e região, continuarmos no combate com muito afinco à violência doméstica, visto até o que a gente vê normalmente nos noticiários, sempre mulheres sendo agredidas, feminicídio, todos os dias estampados nas capas de jornais, nos noticiários. E
Por esse motivo, eu, com muita alegria, venho aqui, né, hoje, como deputada e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, dizer que nós tivemos a iniciativa de um seminário, chama Seminário Mulheres em Debate. A iniciativa partiu dessa deputada, com o apoio das outras integrantes também, deputada Janaína, da comissão. E nós vamos lançar o primeiro seminário no dia 29 de agosto. Apesar de a gente ter convidado, está enviando os convites a todos os deputados, eu venho para essa tribuna, com a maior alegria, convidar a todos os deputados para participarem do lançamento desse primeiro tema, que eu acho que é um ponto importante para a gente começar a discutir esse assunto, buscar soluções, caminhos, e a participação de cada deputado, eu tenho certeza que será muito importante. Vai contar com especialistas na área, em todas as áreas, e indicados pelas integrantes da comissão, no Ministério Público, grupo de apoios, da polícia, ativistas, professoras, Defensoria Pública e etc., que vão poder também estar nos passando o seu conhecimento, as suas experiências, para ajudar a nós chegarmos a iniciativas importantes para combater esse tema. Nós sabemos que a violência contra a mulher é, acima de tudo, um fenômeno sociocultural. E, infelizmente, o Brasil convive com taxas vergonhosas de homicídio de mulheres. E esse tema, bom, a Organização Mundial de Saúde também fala que as mortes de mulheres são verdadeiras epidemias no contexto brasileiro. Segundo o mapa da violência, o Brasil é o 5º país do mundo que mais assassina mulheres. Então, o problema não é só problema de polícia e de justiça, é um problema de saúde pública, e todos nós da sociedade temos que estar envolvidos. E o primeiro tema que nós vamos estar falando nesse seminário será justamente esse: feminicídio e violência doméstica. Infelizmente, a violência contra a mulher, no Brasil e em vários países, ela é perversamente democrática. Ela não atinge só uma classe social, mas todas as classes sociais, todas as profissões, não tem raça, não tem credo, não tem idade. Agora, é claro que tem estatísticas que indicam que tem um perfil que ela mais se repete com frequência. E é isso, nós temos que estar unidas, todos aqui, né, a sociedade como um todo, e agora nós aqui como deputadas, tem a comissão, para que nós possamos atingir um caminho mais, né, subir um degrau a mais, para que essas estatísticas não continuem tão vergonhosas como estão. A cada dia nós temos notícias de feminicídio aqui no Brasil e em todos os locais possíveis, né, no estado de São Paulo e em outros estados. Então, estão aqui convidados todos os deputados, e eu gostaria muito da participação de todos, deputada, e todos que puderem estar e nos auxiliar nessa luta, que eu acredito que incessante, vai ter que ser incessante, dura, para que a gente possa mudar essa realidade que estamos vendo a todos os dias, fazer parte da nossa sociedade. Também gostaria de abordar uma resposta positiva que recebi do governo estadual. Eu fiz uma indicação para o prédio do Instituto Médico Legal de Franca, onde também funciona o Instituto de Criminalística, para que ele pudesse receber melhorias na estrutura física. Eu fui procurada por funcionários daquela repartição, daquele local, me reportaram diversos problemas, como infiltrações, vazamentos, aberturas no forro com queda de detritos e fezes de pombos. E esses problemas estavam sendo notados justamente na sala de exames, onde os periciados são atendidos.
e na Copa do Instituto de Criminalística. O prédio é inaugurado há 12 anos e não estava recebendo a necessária manutenção. Nós fizemos a indicação e eu recebi a confirmação de que haverá um investimento de 280 mil destinado às melhorias. A informação partiu do superintendente da Polícia Técnico-Científica, Dr. Maurício Rodrigues Costa, e do secretário executivo da Polícia Civil, Dr. Youssef Chaim. Eu agradeço ao governo estadual por verificar a necessidade rápida, com uma ação rápida, e eu espero que os detalhes técnicos sejam rapidamente resolvidos para que a reforma aconteça o mais rápido possível. E a população de Franca e região agradece. Eu gostaria também de aproveitar o tema que foi abordado pelos nossos antecessores aqui na fala, e também parabenizar a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro pela ação que teve, ação precisa, necessária, depois de muita lógica ali, muitos contatos que foram feitos, ações de tentar ter um outro desfecho dentro de todas as possibilidades logísticas, não tinha outra ação a fazer senão o que foi feito, para que pudesse proteger 39 passageiros que ali estavam sob ameaça de arma, poderia ser até de brinquedo, mas ninguém poderia adivinhar, ameaçando atear fogo no ônibus, o pavor daquelas pessoas, das mulheres, dos homens que estavam ali dentro. E eu tenho visto que as ações da Polícia Militar têm, a cada tempo, melhorado mais, com mais logística, mais treinamento, mais perfeição. Então, não tinha outra atitude a tomar para proteger 39 vidas que estavam dentro daquele ônibus. Então, eu queria parabenizar a nossa Polícia Militar, tá? Porque nós temos que proteger a nossa população de bem. E é só isso, eu encerro, senhor presidente. Muito obrigada, obrigada a todos que puderam me ouvir. Muito obrigada. Obrigado, nobre deputada delegada Graciela. E chamamos o próximo orador inscrito, o deputado Castelo Branco, pelo prazo regimental de 10 minutos. Você está acompanhando o grande expediente. Os deputados sobem à tribuna com um tempo maior para a sua fala. Tempo de 10 minutos. Neste momento, o deputado Castelo Branco tem a palavra. Esta semana se comemora em todo o Brasil, como data comemorativa, o Dia do Soldado. Os eventos começaram agora no dia 19 e vão culminar no dia 25 de agosto, data natalícia do grande marechal Luiz Alves de Lima e Silva. Um brasileiro ilustre, um patriota como não se conhece outro na história do Brasil. Talvez nós pudéssemos elencar os 10 maiores patriotas do Brasil e, com certeza, Luiz Alves de Lima e Silva, o nosso Duque de Caxias, estaria entre os 3. Nós vamos fazer uma apresentação aqui rápida para que o brasileiro conheça essa história maravilhosa. Duque de Caxias nasceu a 25 de agosto de 1803, era uma terça-feira, no Porto da Estrela, fazenda de São Paulo, Taquari, no Rio de Janeiro. E veio a falecer no dia 7 de maio de 1880, uma quarta-feira, às 20h30, quase completando seus 77 anos. Ele sentou praça com 15 anos e foi declarado cadete com 5 anos, o que na época podia. Ele fez seus estudos no então convento São Joaquim, atual Colégio Pedro II, próximo ao quartel-general do Campo de Santana, onde atualmente é o quartel-general do Comando Militar do Leste, e que ele, na sua biografia, diz ter visto ser construído. Ele se matricula na Academia Real Militar em 1818, na época podia, com 15 anos. Em 10 de novembro de 1822, é designado como tenente para a Guarda de Honra Imperial. E uma curiosidade histórica é que ele recebeu a bandeira do Império das mãos do próprio Dom Pedro I. E algum tempo depois, ele vai ser o primeiro oficial do Exército, isso já como major, a receber nos braços
o então bebê Dom Pedro II. Caxias vai se notabilizando por uma carreira brilhante. No dia 3 de junho de 1823, ele tem o seu batismo de fogo como tenente, pacificando movimentos portugueses que eram contra a independência do Brasil. Um deles, marcante, foi comandado pelo general Madeira de Mello na Bahia. Foi um combate bastante sangrento, com muitas baixas de ambos os lados. Ocorreram, na época, mais de 100 movimentos contra a independência do Brasil, sendo que o da Bahia foi um dos mais marcantes. E, no retorno, ele recebe o título que mais ele prezou em toda a sua vida, apesar dos inúmeros que recebeu, que foi o chamado veterano da independência. Em 1825 a 1828, são 4 longos anos que ele vai para a campanha da Cisplatina, no Uruguai, na época já promovido a capitão pelo imperador, por bravura, pela sua competência e por dedicação. Vocês lembram que a província Cisplatina pertencia ao Brasil, houve um movimento de independência fomentado pela Inglaterra, que queria o domínio da Foz do Prata, do Rio da Prata. Eles fomentaram uma guerrilha e uma revolução, e onde hoje o Uruguai acaba se independendo sob força da rainha da Inglaterra, que maldosamente conspirou para a independência do Uruguai. E lá estava, então, o capitão Luiz Alves de Lima e Silva, comandando aquele destacamento com bravura. Os ingleses deram muito mais canhão, muito mais poder de fogo para os argentinos que estavam apoiando a independência, e os argentinos acreditavam que fossem tomar o Uruguai. No final, caíram do cavalo, porque o Uruguai acabou andando pelas próprias pernas e se independeu. Ele volta promovido a major e veio a se casar em 1833 com a senhorita Ana Luísa de Loreto Carneiro Viana, filha de uma família nobre, na época com 16 anos, o que era permitido. Detalhe dessa passagem, deputado, é que a família dela era contra, porque julgava ele de um nível inferior, e não queriam que ela se casasse com ele, por preconceitos da época, mas o casamento acaba se consumando. Bom, e aí nós vamos chegar no momento marcante da carreira dele, quando ele vai para o Maranhão, já promovido a tenente-coronel, promovido por competência administrativa, espírito disciplinador e metódico. E ali ele recebe pela primeira vez o nome de o pacificador. Vocês imaginam nessa época ir ao Maranhão? Hoje já tem os seus percalços. E ele foi para o interior do Maranhão, uma região que se chama Caxias. E nesse local ele age brilhantemente em defesa do Brasil. Por quê? Este movimento era violento, composto por assassinos e financiado por tropas holandesas e francesas que queriam a independência do Maranhão. A atividade dele foi tão rica, tão bem sucedida, que ele, na volta, é designado comandante das operações especiais e é promovido a presidente da província, como se hoje fosse o título de governador. Ele passa a ser o governador do Maranhão. Pacifica, resolve o problema, recebe o título de Barão de Caxias, algum tempo depois, em homenagem ao seu brilhantismo nessa operação, e é designado para servir no gabinete da corte como assessor do imperador. Em 1841 é promovido a brigadeiro e eleito por unanimidade para deputado pela Assembleia Legislativa do Maranhão. Muito bem, em março de 1842, investido do cargo de comandante das armas da corte, ele combate o levante da província de São Paulo. São Paulo já vinha se destacando por um liberalismo, tinha um partido chamado PL, Partido Liberal, que cria uma revolta importante, onde hoje é a região de Sorocaba. De novo, foi uma batalha dura, difícil, e ele consegue pacificá-la, vindo a ser, então, o vice-presidente da província de São Paulo. E, concomitantemente, estoura a Revolução Farroupilha, que durou 10 anos, de 1835 a 1845. Bom, e eclode outra revolta, comandante Conte Lopes. Você veja quantas, no espaço de menos de 20 anos. A da província de Minas Gerais, uma revolta dura, na esteira do que havia acontecido em São Paulo. E ele, novamente, como comandante do Exército Pacificador, consegue chegar a bom termo. Ele é promovido a general de campo, a marechal de campo, graduado com 39 anos, era o mais jovem da sua época, em 1842, e em outubro de 42 segue para o Rio Grande do Sul. Bom,
Rio Grande do Sul foi o grande crux da carreira dele, uma revolução dura, que já durava 10 anos, sangrenta, difícil, que tinha também um viés de emancipação, e ele consegue a pacificação da Farroupilha. Poderia aqui ficar horas contando essa história, com seus atos de nobreza e de inteligência, mas basicamente era um grande administrador, uma grande técnica de negociação, um militar muito bom sob o ponto de vista técnico, de estrategista, e, claro, um diplomata. E, com tudo isso, ele consegue, como comandante-em-chefe do Exército Operacional, se tornar o presidente da província do Rio Grande do Sul e pacificar aquele local. Muito bem. E aí, ele lança um famoso manifesto cívico, que o tempo não permite ler, e chamado Combate de Santa Luzia. Pode ir? Ele consegue, depois disso, a cadeira de senador pelo Rio Grande do Sul. Ele entra no Uruguai depois combatendo Oribe e Rosas, recebe o título de marquês, pode ir, vira ministro do Império, e aí eclode a Guerra do Paraguai. Novamente um episódio muito triste, duro, no qual ele fica 7 longos anos e vem a se tornar vitorioso nesta operação. Pode ir? Aqui, as várias passagens de gênio que ele teve, exército inglês, exército americano, exército francês, vem estudar a história de Caxias, porque ele teve passagens épicas, principalmente no que diz respeito à construção da estrada do Gran Chaco, que foi uma obra de engenharia muito acima do padrão da época, e o emprego de balões cativos, que foi o primeiro emprego de aviação que Caxias mandou vir 2 tenentes do exército americano, que tinham acabado de sair da Guerra da Secessão, o James e o Ezra Allen, para virem trazer essa nova tecnologia para o campo de batalha. Pode ir? Bom, estamos indo para o final da vida de Caxias, que o tempo não nos permite alongar muito. E o mais importante é o que nós vamos dizer agora. Pode ir? Caxias se destaca principalmente por deixar pronto a questão da pacificação religiosa, o início da libertação dos escravos, né, a transição de Dom Pedro II para a Princesa Isabel. Ele era um amigo pessoal do imperador, leal, monarquista, e eu acredito, como historiador, que se ele não tivesse falecido antes, a República não teria sido proclamada. Também era a lealdade e a capacidade de liderança que ele tinha frente à tropa. Ele é finalmente nomeado pela 3ª vez ministro da Guerra e presidente dos conselhos de ministros. Pode ir? Por fim, ele veio a falecer, deixou um grande legado, que é o Dia do Soldado. Até hoje, na Academia Militar, os cadetes recebem um espadim, que é a réplica do espadim de Caxias, mas ele só é oficializado patrono em 1962. Interessante. Embora seu espadim já desde 1931. Se a gente pudesse resumir um pouco da vida de Caxias, seria isso aqui, ó. Casamento, habilidade logística, a Guerra do Paraguai, o monarquista leal e o seu sepultamento, que ele pediu para ser feito com requintes de simplicidade e humildade, muito diferente da maioria das pessoas da época. Já estou terminando, senhor presidente. Se a gente fosse comparar Caxias com Simão Bolívar, lá da Venezuela, com San Martín da Argentina, com O'Higgins do Chile, ou com Miguel Hidalgo do México, sem nenhuma ofensa a esses grandes líderes, Caxias realmente se destaca pelas seguintes características, né? Pode ir? Aqui é a nossa solenidade, pode passar, que foi realizada agora dia 19. Eu queria o último slide. Foi uma cerimônia bonita que foi realizada aqui, com a presença de mais de 700 militares que estiveram presentes nessa casa. Ah, então não tem. Mas quais são as 5 grandes virtudes de Caxias? Sua capacidade administrativa e logística, sua técnica e método militar, o seu sentimento de humildade, a sua habilidade em negociação, mas, acima de tudo, o seu espírito pacificador. Para terminar, Caxias merece ser lembrado porque ainda hoje, quando se estuda a sua vida, se percebe o quão atual ele é. Se ele estivesse vivo hoje, doutora Janaína Pascoal, nós teríamos um outro tratamento a várias questões. Extremamente habilidoso, extremamente técnico, extremamente competente. Ao estudar a biografia dele, a gente vê quanto ele faz falta e quanto as suas mensagens e os seus ensinamentos nos dizem respeito hoje em dia. Muito obrigado. Viva o Exército de Caxias. Viva o Brasil. Agradecemos o nobre deputado Castelo Branco. O próximo orador inscrito, delegado Olim.
Nobre deputado Daniel José. Nobre deputada Érica Malunguinho. Nobre deputado Carlos Gianazzi. Nobre deputado Luiz Fernando Lula da Silva. Nobre deputado Carlos César. Nobre deputado Emílio Lula de Souza. Vossa Excelência tem o prazo regimental de 10 minutos. Lembrando a você que, além da TV, você acompanha esta sessão ordinária nesse grande expediente na internet, no nosso site, oel.sp.gov.br, no YouTube. Presidente, senhores deputados, com os cumprimentos a Vossa Excelência, eu me dirijo ao plenário nesta tarde para comentar algumas questões que me parecem muito relevantes para São Paulo e para o nosso país. Primeiro que na noite de hoje, às 19 horas, nós vamos fazer o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa dos Investimentos nas Escolas Públicas de São Paulo. Essa é uma frente parlamentar destinada a recuperar os prédios públicos das escolas de São Paulo. É notório o quanto caiu a qualidade desses prédios. Prédios que, ao longo de dezenas de anos, não sofreram manutenção adequada e acabaram por se deteriorar de maneira muito intensa e muito rápida. Nós também fizemos um comparativo do que se gastava em São Paulo com recursos para manutenção de escolas e o que se gasta hoje. O deputado Conte Lopes, é um escândalo, né? Em 2014, São Paulo chegou a gastar 1 bilhão e 700 milhões de reais em manutenção de escolas. O orçamento de 2019 prevê apenas 200 milhões. O governador João Dória anunciou que vai investir esse ano 400 e poucos milhões de reais em manutenção, o que é absolutamente insuficiente, dado o grau de degradação que essas escolas chegaram. Então, me parece um tema que, muito embora seja competência do Executivo, a Assembleia pode e deve fazer um esforço para criar para estimular o Estado a fazer mais investimentos. Nós estamos falando de prédios escolares onde passam milhões de crianças todos os dias, onde trabalham milhares de professores e servidores da educação, e eu acho que precisa ser algo mais zelado, tratado com mais cuidado. Nós fizemos levantamento, vai ser apresentado hoje também, da situação das escolas nas várias regiões do Estado de São Paulo, e é o comparativo desse orçamento. Outra coisa que eu queria comentar, presidente, é assim, eu queria falar sobre Osasco e também a região oeste. Eu tenho cobrado e vou cobrar do governador João Dória, primeiro, investimento em saneamento básico. Quer dizer, a região norte de Osasco, por exemplo, é uma vergonha a falta de investimento em saneamento básico naquela região. O Estado não, ao longo dos últimos anos, a Sabesp não fez o dever de casa naquela cidade. Não fez, e além de não afastar o esgoto da porta das casas, também não faz o tratamento adequado desses esgotos, o que, evidentemente, contribui para elevar o número e a intensidade das doenças que atacam pessoas, especialmente as crianças. E a outra coisa, assim, eu acho que passou da hora da CPTM fazer a integração do transporte de ônibus em Osasco com o transporte de trem. As pessoas, tanto da Zona Norte quanto da Zona Sul de Osasco, aliás, em Carapicuíba, a mesma coisa, em Barueri, a mesma coisa, em Itapevi, a mesma coisa, em Jandira, a mesma coisa, saem dos seus bairros, gastam uma tarifa de ônibus para ir até a estação e, na estação, pagam outra tarifa para chegar ao centro de São Paulo, para chegar na Zona Sul de São Paulo, na Avenida Paulista, onde muitos trabalham. Pois bem, qual é a reivindicação, que me parece mais do que lógico? É se fazer a integração do sistema. É as pessoas com uma só tarifa sair do seu bairro e chegar no seu trabalho pagando apenas uma tarifa.
Eu acho que o Estado, tudo que puder fazer para minorar o sofrimento das pessoas, dos trabalhadores, desempregados hoje, ele tem que fazer. Não é fácil a situação das pessoas. O desemprego atingiu um patamar altíssimo, o custo de vida nem se fala. Então, é hora realmente da gente trabalhar isso com toda energia. E eu peço que o governo do Estado estude essa questão com carinho, né? Eu vejo, às vezes, pensa-se que apenas são novas obras que tem que fazer. Nesse caso, não se trata de obras, se trata de investimento que acaba virando um pouco distribuição de renda. Ou seja, quando você faz com que o trabalhador gaste menos com o serviço que ele precisa, como de transporte, você está contribuindo para a melhoria das condições de vida daquela pessoa. Eu queria também tratar, presidente, de um tema que, muito embora não seja municipal, é um tema, não é estadual, não é nem nacional, é um tema de caráter internacional. Olha, eu, como a maioria dos brasileiros, estou indignado com o que está acontecendo com a nossa Amazônia e com a permissividade desse governo. Como o governo está vendo a Amazônia ser consumida por chamas. As declarações do presidente, como sempre, estimulam esse tipo de coisa. E nós estamos falando de um patrimônio que é um patrimônio da humanidade. É o maior pulmão verde que esse mundo tem. E nós temos um dever de fazer com que as novas gerações possam usufruir. O mundo sem a Amazônia vai ser um mundo muito pior do que nós temos. Então, nós precisamos trabalhar. É escandaloso o aumento de quase 300% de um ano para outro na devastação, no desmatamento da Amazônia. Agora, ontem, né, no dia de ontem, segunda-feira melhor, os fazendeiros da região do sul do Pará criaram o Dia do Fogo, que era o dia de tocar fogo na floresta para expandir a agricultura ou a pecuária para aquelas regiões. Então, eu acho que eu não sei até quando os brasileiros vão poder ficar quietos, a juventude vai ficar quieta diante de tamanha agressão, que não é agressão ao governador, não se pode tratar uma matéria dessa com desdém. Essa é uma matéria que interessa a vida de todo mundo. São Paulo passou ontem, ou melhor, segunda-feira, com aquela nuvem escura sobre a cidade de São Paulo, que é, sim, uma consequência direta do que está acontecendo ali. Mas talvez sirva para mostrar que quem mora em São Paulo tem que se preocupar com a Amazônia. A verdade é que não é o problema da Amazônia. Muita gente acha que é um problema de índio, que é um problema de morador ribeirinho, que é um problema dos povos da floresta. É também, e eles que moram ali, eles que cuidam ali, e a vida deles é ali, nós temos que olhar para essas pessoas com carinho. Agora, a devastação da Amazônia vai custar caro para os ribeirinhos, para os moradores da floresta, e vai custar caro para os grandes centros urbanos que vão perceber os seus ecossistemas alterados por conta dessa irresponsabilidade. Acho que hoje o mundo inteiro já olha essa questão com muita preocupação, porque o governo que nós temos é um governo que não se sensibiliza com esse tipo de causa. Eu quero dizer também que hoje, com muita tristeza, eu vi o anúncio de que o presidente da República vai privatizar os Correios e até a Casa da Moeda. É a nova moda do Brasil. É privatizar tudo, é vender o patrimônio público. Sabe, o Paulo Guedes se comporta mais como um vendedor ambulante, um arrematador de patrimônio público do que como ministro da Fazenda. Eu acho que o ministro da Fazenda deveria estar preocupado em criar as condições para o país crescer, gerar emprego, gerar estabilidade. Agora, tudo que ele pensa é em vender patrimônio. O que ele vai vender depois que não tiver mais Correios, não tiver mais Petrobras, não tiver mais Banco do Brasil? Vai vender o que mais? Vai vender a terra do Brasil? Vai vender a nossa gente? Vai vender o quê? Então, esse tipo de coisa, me parece que é assim, olha, nós estamos diante de um governo que não tem qualquer sensibilidade. E um governo que trata com chacota temas que são do maior interesse, inclusive dizendo respeito
as mulheres, a juventude, sabe, a parte do país que merece todo o respeito dos governantes. Eu queria finalizar comentando brevemente aqui a fala do meu colega deputado Castelo Branco, dizer o seguinte, ó, presidente, se um dia eu tiver um biógrafo, alguém para contar a minha história, sabe, eu queria que fosse o Castelo Branco, porque ele conta com a maestria, né, e ele, às vezes, elogia tanto, inclusive, às vezes, quem não merece tanto. Eu ouvi as colocações dele em referência ao Dia do Soldado, mas a coisa mais lamentável que eu vi nas Forças Armadas agora é a notícia de que o Exército Brasileiro terá que dispensar 25 mil recrutas por falta de pagamento e falta de condições de fazer. Quer dizer, um país que abandona suas Forças Armadas a essa, não moderniza, não atua. O que os estados estão fazendo com a Polícia Militar e Civil, o governo brasileiro está fazendo com as Forças Armadas, o que é realmente lamentável. São essas palavras dessa tarde, senhor presidente, senhores deputados. Agradecemos as palavras do nobre deputado Emílio Lula de Souza. E o próximo é o deputado Conte Lopes, na presidência. Nobre deputada Janaína Pascoal, Vossa Excelência vai ter um prazo regimental de 10 minutos para uso da tribuna no grande expediente. Nesse momento sobe à tribuna a deputada Janaína Pascoal, do PSL, para falar pelo tempo regimental nesse grande expediente de 10 minutos. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento a todos os parlamentares presentes, funcionários da casa, as pessoas que vieram nos visitar. Obrigada pela honra das presenças. Eu queria, na esteira do que falou a deputada delegada Graciela, também fazer um convite, né? Convidar a todos a participar da audiência pública que nós estamos, na verdade, já organizamos, né? Estamos promovendo no dia 2 de setembro, às 14 horas. Tá? A audiência pública trata de telemedicina, ocorrerá aqui no auditório José Bonifácio, com participação de um representante, na verdade, do presidente do CREMESP, né, o CRM aqui de São Paulo, de um representante da Associação Paulista de Medicina e de outros especialistas, né, na matéria, professores de medicina, estudiosos do conhecimento passado à distância. Haverá 2 professores que participarão por meio de vídeos, porque um é de Goiás, o outro do Amazonas. E, infelizmente, nós não temos, né, o gabinete não tem previsão de recursos para trazer convidados para participarem desses eventos. Então, os professores, de maneira muito solidária, aceitaram participar por meio de vídeos. Então, nós teremos a participação de vários especialistas. De onde é que surge essa ideia? Surge dos meus estudos na área de bioética e do fato de eu ter participado de uma banca de doutoramento do Dr. Silvio Valente, na USP, orientado pelo professor Roberto Campos, do Departamento de Medicina, de Direito Penal e também de Medicina Forense, na USP. E, neste debate, eu conheci o professor Chau, que é professor de telemedicina na USP, vai ser um dos nossos palestrantes, e pude perceber, né, que esse debate ele ainda é muito polêmico, e já naquela banca de doutoramento que tem um certo tempo, eu fiz alguns questionamentos, eram praticamente todos médicos, de como nós poderíamos fazer uso da telemedicina para melhorar o acesso à saúde pública. Então, eu comecei a organizar esse nosso encontro do dia 2 de setembro. Talvez não seja um encontro final, pode ser até o início de um debate. Lembro bem de ter conversado aqui, de ter falado aqui nesse plenário, que iria procurar o secretário da Saúde para dar ideias, né, do uso desses equipamentos novos em termos de tecnologia. Visitei
à secretaria, conversei com o responsável do setor e realmente estou muito entusiasmada, né, com esse estudo, com o aprofundamento desse debate. Intrigantemente, quando eu comecei a falar desse tema, algumas pessoas vieram ao gabinete achando que já existe um projeto de lei. Não se trata de um projeto de lei, tá? É uma proposta de reunião para discussão. Então, não tem nenhum projeto de lei pronto, não tem nenhum projeto de lei em elaboração, mas eu não descarto, eventualmente, a construção de um projeto de lei a partir desses muitos diálogos. Também algumas pessoas ficaram incomodadas, acreditando que nós iríamos, de alguma maneira, nos intrometer nas questões éticas em torno dessa matéria, porque houve, inclusive, a publicação de uma resolução pelo Conselho Federal de Medicina, que, depois de certa controvérsia, essa resolução foi suspensa. Se eu não estou equivocada, isso ocorreu em 2018. Existe uma resolução em vigor, também não estou equivocada, de 2002. Então, assim, é um debate bastante polêmico e algumas pessoas se incomodaram acreditando que nós aqui na Assembleia, por meio de eventual iniciativa minha, que nós iríamos nos intrometer no debate ético. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade para deixar muito claro que o nosso objetivo com desse diálogo, né, que ocorrerá no dia 2, ou com as pesquisas que eu venho fazendo, não é incentivar, estimular ou realizar qualquer tipo de intervenção na autonomia do Conselho Regional, do Conselho Federal de Medicina, no que tange ao aspecto ético. Não vamos discutir, não é esse o meu intuito, claro que eu não vou cercear nenhum palestrante, a pessoa é convidada para falar o que ela quer falar, o que ela acredita em torno da matéria. Mas não é nosso objetivo tratar do sigilo, por exemplo, ou da remuneração dos profissionais médicos, as questões éticas em torno. O nosso objetivo, primeiro, é avaliar em que medida essa nova tecnologia, a possibilidade de enviar um exame, a possibilidade de falar um diagnóstico, a possibilidade de fazer até mesmo uma consulta à distância, até que ponto essa tecnologia pode ajudar municípios, estados e a federação a distribuir saúde, a garantir àquele cidadão que mora numa localidade mais distante, menos acessível, né, a possibilidade de falar com um médico especialista, de fazer os seus exames, de ter esses mesmos exames analisados. Então, o objetivo desse debate é avaliar se essa nova tecnologia pode ajudar em termos de acesso na saúde pública. Tá? Eu vou até o dia 2 tornar a fazer os convites. Tem os nomes já de todas as pessoas, vou divulgar isso nas minhas redes, já passei para a assessora de imprensa da liderança também do PSL, e todos aqueles que se interessam pelo assunto, da comunidade médica, obviamente os usuários também, sobretudo do sistema público de saúde, né, do Sistema Único de Saúde, todos estão convidados a participar desse diálogo. É um primeiro momento de encontro na casa para que nós possamos analisar essas ferramentas todas. Tá bom? Também, se alguém quiser já se apresentar como participante, pode entrar em contato com o gabinete. Professores desta mesma cadeira em outras unidades, né, em outras faculdades. A USP vai estar representada pelo professor Chau, mas professores de outras faculdades que queiram participar podem também entrar em contato no gabinete, né? Todos terão oportunidade de fala. As pessoas que trabalham aqui na Assembleia sabem que as minhas audiências costumam ser muito longas, né? Estavam acostumados com audiências de 1, 2 horas, e a gente tem ficado aqui, às vezes, por 6 horas, 7 horas. Por quê? Porque eu quero que todos que estão presentes possam falar, né? Então, não é porque, eventualmente, não comporão a mesa que não poderão participar do debate. Podem, inclusive, começar as inscrições no meu gabinete, tá bom? Então, dia 2 de setembro, às 14 horas, aqui na Assembleia, nós vamos tratar de telemedicina sob a perspectiva da saúde pública. Muito obrigada, senhor presidente.
Agradeço à nobre deputada Janaína Pascoal e passamos ao próximo orador inscrito, Adalberto Freitas. Nobre deputado Roberto Moraes. Nobre deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor. Nobre deputada Bete Lula Saião. Nobre deputado Itamar Borges. Nobre deputada Marta Costa. Nobre deputado Dirceu Dalben. Nobre deputado Teonílio Barba Lula. Nobre deputada Isa Pena. Nobre deputado Wellington Moura. Nobre deputada professora Bebel Lula. Nobre deputada Marina Elu. Nobre deputada Carla Morando. Nobre deputado Tenente Nascimento. Nobre deputado Gil Diniz. Nobre deputado Caio França. Nobre deputado professor Kenny. Nobre deputado Frederico Dávila. Nobre deputado Ricardo Madalena. Pela ordem. Eu queria pedir a suspensão até às 16h30 da presente sessão. Pela ordem, nobre deputada Márcia. Então, a sessão está levantada. Suspensa? Não, suspensa. Suspensa até Desculpa. Suspensa. 16h30. Até 16h30. Obrigado. Presidida pelo deputado Conte Lopes, esta sessão ordinária está suspensa. Nós voltamos a partir das 16h30. Continue ligado na programação da TV Alesp.